Senhor. Eu creio que a cada domingo, quando nós nos apresentamos diante de Deus, o nosso coração vem cheio de expectativa, porque aquele diante de quem nós estamos é poderoso. E por ser poderoso, grande, perfeito, nós sabemos que coisas extraordinárias podem acontecer. E principalmente podem acontecer coisas extraordinárias dentro de nós. Porque é o Evangelho que é proclamado, é a palavra do Senhor, e este Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Amém? Nós temos hoje o privilégio de ter a presença aqui da amiga da Sil. Como é que é o nome dela, Sil? Itelvina. Você é muito bem-vinda, querida. Que Deus abençoe você grandemente. A gente tem aprendido uma coisa: quando acaba o culto, nós temos que nos abraçar, temos que cumprimentar uns aos outros, mas as primeiras pessoas a serem cumprimentadas são os visitantes. Então, pelo menos 5 pessoas, quando acabar o culto, tem que dar um abraço na Idemilda, para que ela seja abençoada também com seu abraço, com seu acolhimento. Amém? Uma coisa importante para lembrar vocês é que no dia 21 de dezembro nós teremos um encontro lá em Boca Raton. A igreja toda de Porto São Lúcio vai estar ali para uma celebração do Natal. Então estejam colocando isso na agenda de vocês. Aqui na igreja, passando o domingo que vem, no outro domingo, no segundo domingo de novembro, será o dia de ceia e nós teremos recepção de novos membros. Isso é um presente de Deus também para a igreja de Porto São Lúcio. Deus vai aumentando dia a dia aqueles que vão também fazendo parte desta igreja. E nós nos alegramos com isto também. Deus é bondoso para conosco. Para nossa reflexão nessa manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 138. Salmo 138. Durante essa semana nós participamos de um congresso de pastores lá em Boca Raton, na igreja Spanish River Church. Todo ano acontece esse congresso e vem pastores de todos os lados do mundo. Tinham possivelmente mais de 20 nações representadas ali. E foi um momento extraordinário. Teve um período muito emocionante, porque alguns irmãos da África estiveram compartilhando os seus desafios e eles pediram que estivéssemos orando em favor da Nigéria. A Nigéria na Nigéria anualmente tem morrido muitos cristãos. Os islâmicos radicais, né, estão exterminando aqueles que têm testemunhado a fé em Cristo Jesus. Às vezes nós olhamos o mundo de perseguições contra a igreja. Talvez a perseguição sobre nós ela é mais sistêmica, mas não temos uma perseguição direta. Mas tem muitos irmãos nossos sendo perseguidos ao redor do mundo, sendo mortos, e temos que orar por eles. Eu queria encorajar você a estar colocando a Nigéria na sua pauta de oração, pedindo que Deus interfira de maneira a cessar essa ação tão cruel, tão maldosa e também perseguição tão grande contra os cristãos. Salmo 138, nós vamos ler todo o Salmo e depois nós vamos voltar destacando algumas coisas. Diz assim a palavra do Senhor: render-te-ei graças, Senhor Deus, Senhor de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra no dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe.
Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu vou compartilhar com vocês sobre este salmo, destacando a resposta do povo de Deus aos cuidados, pelos seus cuidados para com ele. Ou seja, resposta ao cuidado de Deus para com seu povo. Como que nós reagimos diante das manifestações de Deus para conosco? Só destacando um pouquinho a respeito de salmos. Os salmos são orações, são cânticos de adoração e gratidão ao nosso Deus. Você já observou que normalmente quando nós estamos com alguma dificuldade, o primeiro livro que nós abrimos na Bíblia para encontrar alento, conforto ou para buscar orientação são os salmos. Porque sempre tem algo novo e encorajador para o nosso coração. E nós sabemos que os salmos são centrais para a devoção da igreja. É difícil um culto, uma liturgia de um culto onde um salmo não esteja presente ou sendo destacado, porque nós sabemos que eles foram usados também para as cerimônias nos cultos, que eram celebrados diante do Senhor, nos templos, nos lugares de adoração ao nosso Deus. E aqui Davi expressa uma resposta ao plano de Deus para com seu povo. Obviamente, destacando a sua esperança, confiança em Deus, ele tinha convicção de que Deus terminaria a obra que iniciou em cada um individualmente e, obviamente, na vida do seu povo de uma maneira geral. E nossa expectativa com esta mensagem é exatamente essa. O que nós esperamos de cada um de vocês? Ou o que Deus espera de nós quando nos ensina por meio desta palavra? Algumas coisas é preciso ser destacadas. Primeiro, sempre olharmos para frente com gratidão. O que Deus tem feito na nossa vida é motivo de gratidão. A segunda coisa é que o que Deus tem feito em favor do seu povo desperta no seu povo esperança. Ou seja, se nós reconhecemos que o que nós alcançamos até aqui é fruto da bondade, do cuidado de Deus, as promessas de Deus não falharam, a palavra de Deus se mantém fiel, nós continuamos confiando e tendo esperança no Senhor. E, obviamente, um fortalecimento de Deus para nós enfrentarmos as lidas da vida. A vida não é fácil para ninguém, nós enfrentamos problemas, dificuldades, lutas, em maior ou menor grau. Diante do mundo que nós estamos, nós precisamos ser fortalecidos para continuarmos firmes no propósito de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos destacar três coisas. Primeiro, uma resposta de gratidão. Qual é a resposta de Deus para com diante da sua bondade para com seu povo? Primeiro, gratidão. Olha os versos de 1 a 3. Vamos voltar lá os nossos olhos para o Salmo 138. Render-te-ei o quê? Graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Davi está aqui testemunhando o que Deus fez por ele e expressa uma atitude de gratidão. Eu te dou graças, Senhor, render-te-ei graças pelo que o Senhor tem feito. É uma expressão de gratidão pessoal. Ele sabe que Deus tem sido bondoso para com ele, destaca aqui algumas coisas, ou seja, reflexos da bondade de Deus para com a sua vida, e ele agradece a Deus. Ele expressa a sua gratidão diante do Senhor. Uma atitude sincera, humilde e reverente, de louvor e gratidão a Deus, ao Deus verdadeiro. É interessante porque ele destaca isso, render-te-ei graças, Senhor. Se você observar aí na sua Bíblia, o Senhor aí está com letra maiúscula. Sempre quando você vê a palavra Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, é fazendo referência ao Yahvé,
ao Deus da aliança, ao Deus que promete e cumpre, ao Deus do seu povo, ao Deus criador. E aqui Davi está adorando, agradecendo a Deus pela sua bondade. Ele sabe quem Deus é e ele fundamenta a sua gratidão e a sua adoração no caráter de Deus. Ou seja, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses ou todos os deuses, é a este Deus que ele está agradecendo. Deve ser uma prática comum no meio do povo de Deus a dinâmica da gratidão, porque sempre nós estamos ajudando um ao outro, nós somos dependentes uns dos outros, mas nós temos que sempre também entender que a ação generosa de alguém em nosso favor são instrumentos de Deus para nos abençoar. Na verdade, é Deus trazendo sobre nós as suas dádivas através da relação de comunhão que nós temos uns com os outros. Portanto, nós temos que ser gratos a Deus, uma atitude de gratidão e louvor a Deus por quem Ele é e também pelo que Ele faz. Gratidão pela sua fidelidade. A Bíblia diz que Deus é inabalável, Ele não muda, não volta atrás. Olha o que diz Isaías, capítulo 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É interessante porque aqui o salmista está destacando a misericórdia, a bondade de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. E nós vamos ver na continuidade do texto que uma das coisas pelas quais Deus é exaltado, honrado, e Davi agradece e adora a Deus é pela palavra de Deus. Ele sabe que o que tem sustentado a sua vida é a palavra de Deus, é o cumprimento das coisas que Deus diz, do que Deus faz e do que Deus fala. Em outras palavras, tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Alguma vez Deus já nos decepcionou, queridos? Jamais Deus nos decepciona, jamais Deus nos decepcionou, jamais Deus nos decepciona hoje e jamais Deus nos decepcionará amanhã. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Diferentemente de nós, às vezes nós prometemos e não cumprimos, não é? Às vezes em coisas grandes ou em coisas pequenas, fazemos promessas, compromissos, mas a gente não vai à frente para fielmente, deveríamos fazer isso, é nosso dever, nosso papel, mas pelo fato de sermos falhos, nós não cumprimos como deveria. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele é fiel, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele cumpre. E Davi agradece a Deus. Se tem uma das coisas pelas quais devemos ser gratos a Deus, é pela sua fidelidade. Ele não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa só, não caminhamos neste mundo à mercê das circunstâncias. Não, Deus está conosco e a sua bondade se manifesta sobre nós. Nós olhamos para a história da nossa existência e podemos testemunhar que Deus está conosco. Observe a sua vida particular. Com certeza você tem muita coisa para dizer. Olha, Deus é comigo. Para testemunhar o cuidado de Deus para com você. Nós encontramos no Salmo 80 uma expressão de louvor ao Deus fiel. O texto diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Davi está proclamando, testemunhando a fidelidade de Deus. É o que nós deveríamos fazer. A irmã Penha chegou hoje e nós a cumprimentamos e perguntamos: tudo bem, minha irmã? Ela diz: graças a Deus, tudo bem. Você já observou que tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer a bondade de Deus? Porque olha só, mesmo que as coisas não estejam tão bem para nós, nós devemos dar graças ao Senhor, porque a Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus.
Então diga, querido, graças a Deus. Não é algo para a gente repetir com frequência? Expressar nossa gratidão ao Senhor. Você tem sido grato a Deus? Se lembrado das coisas que Deus tem feito na sua vida? Uma atitude de gratidão e louvor a Deus pela sua fidelidade, pelas respostas às nossas orações. Você já orou por alguma coisa e Deus te atendeu? Deus respondeu a sua oração? Seja por qualquer coisa. Saúde, provisão, cuidado, paz no coração, decisões a tomar, perdão para os seus pecados, mais fé diante dos desafios que nós enfrentamos. E aqui nós encontramos, meus irmãos, esta expressão de Davi agradecendo a Deus por tudo, por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Às vezes nós passamos tempos de angústias, de desânimo, de desespero, e nós oramos ao Senhor para nos auxiliar, nos ajudar. Buscamos o socorro do Senhor, a força do Senhor, o ânimo do Senhor, o fortalecimento do Senhor no nosso coração. E Deus nos atende. Deus nos atende. Às vezes nós oramos por nós mesmos, oramos por outros, a igreja intercede. Quantos testemunhos a igreja tem orando por alguém que pediu, pastor, ore por nós. Coloque esse pedido no grupo de oração. Nós precisamos de uma ajuda do Senhor, de uma intervenção de Deus na nossa vida. E Deus responde, queridos. Deus responde. A Bíblia está cheia de respostas de orações de homens e mulheres que buscaram o Senhor e encontraram o favor do Senhor. Aqui Davi está testemunhando resposta de Deus à sua oração. Olha o que o texto diz: tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Se ele está dizendo que o Senhor o acudiu, é porque ele buscou o auxílio do Senhor. Ele orou ao Senhor. Portanto, quando nós precisamos de ajuda, nós buscamos a Deus, nos humilhamos na sua presença e Deus nos atende. E por isso nós devemos ser gratos ao Senhor. É claro que as respostas de orações de ontem nos mantêm firmes com nossa confiança hoje, crendo que o Deus que respondeu hoje continua vivo, eficaz e trabalha em favor daqueles que confiam nele. E ele vai nos responder hoje e amanhã e em todo o tempo que clamarmos com coração sincero. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Primeira coisa que nós aprendemos então deste salmo é que nós devemos dar uma resposta de gratidão ao Deus que cuida de nós. Seja grato ao Senhor. A segunda coisa, uma resposta de adoração a Deus. Versos 4 até o verso 6, vamos voltar e ler novamente. Diz assim: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Só uma observação, observa que no verso 1, Davi faz uma gratidão pessoal. Aqui ele reconhece que não só ele, mas todos os moradores, todos os reis da terra devem dar graças ao Senhor. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Se no verso 1 há uma gratidão e adoração pessoal, aqui uma gratidão e adoração universal. E diz: quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, o soberbo ele os conhece de longe. Portanto, uma resposta de adoração a Deus. O primeiro ponto, uma resposta de gratidão, aqui uma resposta de adoração. Apesar que eu entendo que a gratidão também faz parte desta atitude de adoração e louvor ao nosso Deus. E o verso 4 começa com o verbo na terceira pessoa do plural, destacando esta universalidade da adoração. Todos os reis da terra renderão graças ao Senhor. O louvarão por quem ele é e pelo que ele faz. Apocalipse capítulo 21, versos 22 a 27 diz: nela não vi santuário, ou seja, na cidade do nosso Deus, porque o seu santuário é o Senhor,
o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. João está aqui descrevendo a realidade de que haverá um dia em que todos os povos glorificarão e adorarão o Senhor, inclusive os reis da terra. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, naquele dia, no dia do juízo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Portanto, nós como cristãos, que já o confessamos e o reconhecemos como Senhor da nossa vida, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que é digno de louvor, nós temos que dar uma resposta de adoração por quem Ele é e também de gratidão pelo que Ele faz. Nós precisamos adorar a Deus não apenas nos momentos que nos reunimos, mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração ao nosso Deus. Adorar a Deus em todo tempo e em todo lugar. Não podemos deixar que as nossas atividades do dia a dia nos descaracterizem como servos de Deus, como adoradores do nosso Senhor. Nossas palavras precisam refletir a adoração a nosso Deus. Os nossos gestos precisam demonstrar uma vida piedosa, governada, dirigida por Deus e que adora a Deus. Afinal, somos criados para a glória de Deus. Render-te-ão graças, Senhor. O verso 4 diz: ouvirão suas palavras e agradecerão, louvarão teu nome pelas tuas palavras, a palavra que permanece para sempre, a palavra que é verdadeira, a palavra de Deus que ensina, a palavra de Deus que guia, que orienta, que revela a respeito do nosso Redentor, do Salvador das nossas vidas. A palavra que nos fortalece para enfrentarmos os dias maus. A palavra que nos transforma, que faz de nós pessoas novas, homens e mulheres renovados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo age no meio da igreja, sobre a igreja, transformando a igreja por meio da palavra. Ele usa a palavra para nos fortalecer. Os reis da terra renderão graças ao Senhor, porque ouvirão a palavra do nosso Deus. Está escrito aí no salmo que nós lemos. E Davi reconhece a grandeza da glória de Deus e sabe que está chegando o dia em que todos responderão ao Senhor em adoração e louvor ao teu nome. Aqui é um chamado de Deus para nós, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Está em Hebreus capítulo 2, verso 14. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que é impossível não perceber a manifestação da glória de Deus nas coisas criadas. Portanto, é indesculpável não adorarmos a Deus. Nós temos que adorar o Senhor. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia. O Senhor está no controle do universo e nós temos que adorar a Deus por quem Ele é. Deus é digno de ser adorado. Agradecemos a Deus e adoramos a Deus. Não adoramos a deuses, nós adoramos a um Deus, único e exclusivo, o Deus criador do universo, o Deus que criou você, o Deus que sustenta todas as coisas na palma das suas mãos, o Deus que governa com poder e graça, sabedoria e santidade, com justiça e retidão,
A este Deus nós adoramos de todo o nosso coração. Nós adoramos o Deus que se volta para os humildes. Olha, o verso 6 destaca: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Ele conhece o caminho dos perversos, mas ele atenta para os humildes. Em outras palavras, nós não precisamos nos preocupar e apontar o pecado dos outros para Deus. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem é justo e quem é injusto, quem é perverso e quem é santo, quem é ímpio e quem é filho de Deus. Ele conhece o caminho de todos. Nós precisamos agradecer a Deus e adorar a Deus por sua misericórdia para conosco, porque Ele conhece o caminho dos humildes. Depois de falar da grandeza, da glória de Deus, Davi nos apresenta esta grande verdade do Evangelho, que mesmo em toda a sua glória, Deus tem compaixão, se compadece, cuida daqueles que se humilham e vêm diante dele em submissão, em clamor e em humildade. Ele se compadece dos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele tem compaixão dos humildes. A Bíblia diz em Jeremias 4:6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nossa atitude diante de Deus não pode ser de arrogância, de presunção, achamos que somos os tais. Ora, meus queridos, às vezes nós pensamos que estamos fazendo demais e Deus está tendo orgulho de nós, como se olhasse para nós e dissesse: me orgulho desta pessoa ou daquela pessoa. Ora, é graça de Deus sobre a nossa vida, e Deus se compadece de nós, apesar de não termos nada para oferecermos a Ele que lhe agrade, a não ser que estejamos fazendo em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor. Este agradar o Senhor é viver uma vida submissa a Cristo, porque em Cristo Jesus nós podemos ser aceitos e também ser contemplados pelo Senhor. O Senhor ama os humildes, dá graça aos humildes, restaura os humildes, atende o clamor dos humildes, mas Ele conhece o caminho dos perversos. Portanto, qual deve ser a nossa resposta diante deste Deus que cuida de nós? Em primeiro lugar, uma atitude de gratidão. Em segundo lugar, uma atitude de adoração. Adoração através dos cânticos, adoração através dos momentos de devoção que nós temos diante de Deus, adoração com a nossa vida diante do Senhor. E em terceiro e último lugar, uma resposta de confiança em Deus. Agradecemos a Deus, adoramos a Deus e nós confiamos em Deus. Olha o que diz o verso de número 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Esse versículo, meus irmãos, mostra a certeza que Davi tinha da fidelidade de Deus, da sua presença constante para com ele. Deus socorre os que confiam nele. Sempre a ajuda de Deus vai nos encontrar quando nós estivermos em apuros, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. Essa semana, neste encontro de pastores lá em Boca Raton, teve um momento comovente, porque às vezes nós olhamos esses encontros cheios de pastores, nós somos tentados, a exaltar os teólogos, a aplaudir os mestres, a se orgulhar do conhecimento que adquire. E Deus nos leva para o chão em humilhação e em submissão diante de Deus. Um momento comovente, onde essa pastorada toda chorando diante de Deus, clamando por avivamento, por derramamento do céu. O pregador desta conferência principal, dizendo e testemunhando de púlpito: eu tremo quando subo aqui, e Deus está olhando para mim. Muitos pastores talvez estejam pensando assim: Deus olha para mim como aquele que é capaz. E Ele
testemunhou dizendo: Deus está olhando para mim e dizendo: You are not too good. Você não é tão bom assim. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele sim é exaltado. Ele sim é o grande em quem nós podemos e devemos confiar. A confiança em Deus renova a nossa vida, é uma renovação de vida. Davi confiava que Deus o preservará a vida em meio aos seus problemas. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não apenas isso, Davi confiava na proteção de Deus, confiava na renovação da sua vida, na proteção de Deus para com ele, sabia que Deus o salvaria dos seus inimigos, porque ele é poderoso. E no texto do profeta Isaías 54, verso 16 diz: toda arma contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus protege aqueles que confiam nele. Deixa eu trazer uma palavra de encorajamento para você, para cada um de nós aqui. A gente está vivendo dias difíceis no que diz respeito à imigração, não é? Nos deixa tensos, preocupados, conosco mesmos, com as famílias que nós conhecemos. Mas haja o que houver, Deus está conosco. Deus é a nossa proteção. É Ele quem nos guarda. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. É Deus quem nos sustenta. Você acha que você está aqui nesse país por acaso, queridos? Quantos de vocês chegou aqui, inclusive nem conhecendo o Senhor, e Deus te dá a graça de conhecer o Evangelho, o Criador deste universo, receber a salvação, experimentar as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Sua vida não é guiada pelo acaso. Deus conhece você e dirige você. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Confia na proteção de Deus, na renovação de Deus na sua vida. Confia nas promessas do Senhor. O verso de número 8 diz: o que a mim me concerne. Em outras palavras, Deus está dizendo: não se preocupe, eu vou cumprir com o que eu estou dizendo. E o que é que Deus está dizendo? O Senhor levará a bom termo, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, a jornada da sua vida, Deus vai levá-la até o fim. E o texto diz: não desampara as obras das suas mãos. O Senhor nos guiará até o fim, vitoriosamente, altaneiramente, e o Senhor também não cessará as suas obras. Ele trabalhará sempre em favor daqueles que confiam nele. Olha só o texto: não desampares as obras das tuas mãos. É o Senhor quem cuida de nós. E Davi confia no cuidado de Deus, confia que Deus tem um plano para ele, confia que o Senhor levará a sua jornada a bom termo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 e 24 nos diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Este é o texto de Romanos capítulo 8. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Agora vem o texto de Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, a todos a quem Deus chama, Ele vai sustentar em fidelidade até o fim. Paulo disse em Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É o que o salmista está dizendo aqui no verso 8: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo.
termo. Em outras palavras, a minha vida Deus conduzirá até o fim. No final dessa oração, Davi afirma a fidelidade de Deus. O Senhor levará a bom termo. O Senhor destaca a misericórdia de Deus. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. E o salmista destaca o trabalho de Deus. Não desampares, ó Deus, as obras das tuas mãos. Davi tinha plena confiança no Senhor. Davi agradeceu a Deus em resposta à sua bondade, adorou a Deus em resposta à sua bondade e confiou em Deus em resposta à sua bondade. Deus é fiel e Deus cuida de nós. Amém, queridos? Você se encoraje no Senhor e seja uma pessoa grata, uma pessoa que vive para a glória de Deus e uma pessoa que confia nas promessas do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Vamos cantar louvando ao nosso Deus com alegria no nosso coração e louvor pelo que Ele é.